Salve galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal De Tal Maneira e eu sou aquele que vai falar com você nos próximos minutos. Apesar de você não estar vendo a minha cara, o que pode ser um livramento dependendo da sua perspectiva, mas nos próximos minutos eu pretendo fazer companhia com você diante do Evangelho de Deus. Vamos aprender aqui juntos algo muito interessante e eu gosto sempre de trazer no De Tal Maneira eventos práticos, coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, à luz das Escrituras. E hoje eu tenho um assunto bem interessante e contemporâneo para falar com você. Mas antes, caso você ainda não seja inscrito aqui no De Tal Maneira, eu quero convidar você a se inscrever. É grátis, é só clicar aí no botão vermelhinho escrito inscrever-se. Clica lá, aciona também as notificações no sininho e vem comigo em todos os conteúdos aqui deste humilde canal. Já é inscrito meu? Muito obrigado, ósculo santo, e que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Fica também o convite para você ser membro desse canal. É só clicar aí no Seja Membro e escolher a melhor opção para você, se assim você desejar ajudar esse trabalho a crescer. Seja bem-vindo a mais um episódio do Podtal, um episódio completamente em áudio para que você possa aí contemplar o conteúdo de tal maneira sem atrapalhar aí as suas atividades do dia a dia. Deixa rolando e vai lá limpar a casa, vai lá limpar o carro, vai lá trabalhar. Não tem problema, o importante é que você ouça aquilo que eu estou dizendo para você, tá certo? Quero fazer essa companhia para você nos próximos minutos e hoje nós vamos falar de um assunto que muitos aí estão entendendo como polêmico e que alguns estão tentando fazer uma interpretação escatológica, que é a situação entre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Pois bem, galera, vamos lá. Toda vez que nós temos guerras, rumores de guerras, grandes eventos cataclísmicos ou mesmo geopolíticos, as pessoas já recorrem ao fim dos tempos, né? Porque nós estamos sendo doutrinados já há muitos anos, seja pela teledramaturgia, seja pelo cinema, né? Pelas raízes hollywoodianas, seja aí até mesmo pela arte em si, pelas músicas, poesias, profecias dadas pelo presente século. Muitas pessoas já associam esse tipo de evento, né, esse tipo de sofrimento de uma nação ou barbárie por parte de outra nação em relação a subjugar o seu semelhante com o fim dos tempos. Nós temos que analisar algumas coisas e eu queria conversar com você a respeito disso. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que o que eu estou dizendo aqui não minimiza ou não deixa em descrédito todo o sofrimento que os nossos irmãos ucranianos estão passando no dado momento, não só eles, mas todos aqueles que estão envolvidos nesse conflito tão terrível, tão injusto e tão, infelizmente, humano, né? Porque nós humanos temos essa vaidade de querer conquistar sempre aquilo que não é nosso, conquistar aquilo que é do outro, subjugar o outro, né? Nós temos em escalas menores, micro, essa mania de, às vezes, você tem dois carros, você quer humilhar aquele que não tem nenhum. Ou às vezes você tem um emprego que ganha um salário interessante, você quer humilhar aquele que não tem uma renda tão grande quanto a sua. Isso é muito humano. É claro que eu estou usando um exemplo aqui esdrúxulo perto de ceifar vidas, né? De destruir famílias, de destruir nações, escolas, hospitais, de, enfim, eventos tão terríveis que a guerra proporciona, mas trazendo aqui no cerne do ser humano, o conflito sempre foi parte da nossa vaidade. Então não é novo essa questão de guerras, né? Na história moderna da humanidade, nós vamos ver diversos eventos a quais, na época, né, os contemporâneos cristãos da época entendiam que aquilo era o sinal do fim. Só que nós temos que olhar um pouco mais para as escrituras e um pouco menos para aquilo que nós temos como cultura ou aquilo que temos como costume ou a Bíblia memorial. O que é a Bíblia memorial? Aquela Bíblia que é passada na memória de um para outra pessoa, né? Você já deve ter ouvido, se você é dos IDs de 90 ou dos IDs de 80, como sou eu, você deve ter ouvido já que, quando chegarmos nos anos 2000 vai ser o fim do mundo. Está na Bíblia. Muitas pessoas diziam isso, que ao chegar aos anos 2000, na virada do milênio, seria o fim do mundo, Jesus voltaria, teríamos aí os eventos finais, e que isso estava na Bíblia. Na verdade, não estava na Bíblia, estava na imaginação das pessoas, e as pessoas ergueram um memorial dessa falácia, e muitos acreditaram por muito tempo, tanto é que havia todo aquele mito do bug, do milênio, né, de quando passasse dos anos 2000, aconteceria algo incrível, Jesus voltaria, seria o fim, e etc e tal. Porém, sabemos que isso não só não está na Bíblia,
como apenas está no imaginário das pessoas daquela época. E trazendo para os nossos tempos contemporâneos muitas guerras e muitos rumores de guerras, muitos conflitos, muitos cataclismas, muitos eventos catastróficos da natureza, muitas mortes absurdas vêm acontecendo na idade moderna da Terra, porque o homem, infelizmente, gosta de destruir. O homem, infelizmente, gosta de subjugar. O homem simplesmente tem prazer no sofrimento do seu irmão, ao contrário do próprio Deus, que não tem prazer algum no sofrimento, seja do justo ou seja do ímpio, né? Jesus falou muito claramente na sua mensagem de amor que a salvação estava disponível a todos. É claro que nem todos a querem, nem todos têm interesse nessa salvação. Porém, ela está disponível em amor de Jesus para todo e qualquer ser humano. E falando especificamente da questão da Rússia e da Ucrânia, eu não acredito, olhando para as Escrituras, que nós estamos olhando para o fim dos tempos por causa das guerras. Ah, Tiago, mas espera aí, as Escrituras dizem muito bem, o próprio Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, fomes, pai matando filho, filho matando pai, famílias contra famílias, segregação, espada, haveria muito conflito, porém, as guerras e rumores de guerras não precederão o fim. Elas farão parte, elas serão um sintoma da gravidez, né, da mulher prestes a dar à luz, fazendo uma alusão, né, à volta de Jesus ou ao nascimento de Jesus, dependendo da sua interpretação, mas fazendo parte desse processo da gravidez ou do expurgar ou da volta do Cristo, nós temos esse sintoma do guerra e rumor de guerra, mas o que precede realmente o fim é a paz. Eu não tô te vendo, você também não tá me vendo, mas eu imagino aquele meme do explodindo a cabeça, né? Uou! Meu Deus, então quer dizer que o que vai preceder o fim é a paz? Sim, porque pare para pensar. Isso eu estou falando na visão escriturística, tá? Eu só não estou sendo chato e analógico de ficar citando versículos e textos, enfim, mas eu posso deixar aqui na descrição para você depois, se você tiver interesse em pesquisar com afinco. Mas nada do que eu estou dizendo aqui é achismo ou filosofia humana, isso é Bíblia, tá? Você pode procurar perguntar para o seu professor de teologia, se assim você preferir, que ele vai confirmar para você se ele for pautado nas escrituras e não na cartilha gospel, né? A cartilha gospel ela é muito mais cataclísmica, ela assistiu muito Independence Day, ela assistiu muito Deixados para Trás, ela assistiu muito, né, esses filmes da Marvel modernos aí, né, de invasão, de explosões, ela assistiu muito aí filmes de época, então ela está um pouco contaminada, né? As cartilhas modernas religiosas estão contaminadas com eventos bombásticos precedentes à volta de Jesus. Mas as escrituras dizem que a grande jogada do anticristo é justamente o evento surpresa, o elemento surpresa. Vamos lá, imagine você num cenário de conflito. O que faz você ser mais efetivo contra o seu inimigo, além do poder bélico? Vamos citar que nós estamos em 2022 e o poder bélico dos países pode diminuir em quantidade ou em tecnologia, mas ambos têm capacidade de matar o seu oponente. Ambos têm capacidade de cometer grandes atos de destruição contra o seu oponente, né? Você pode dizer, não, mas a força aérea americana, a força bélica americana, a força terrestre americana é a mais poderosa do mundo. Se ela quisesse invadir o Brasil, ela ia fazer isso com muita facilidade. Sim, mas com certeza o Brasil faria um belo estrago também no exército estadunidense, porque conflito é conflito e na hora que a bala tá voando, infelizmente, existem baixas para todos os lados. O que eu quero dizer é, se duas nações têm o poder bélico, se não iguais, mas tão efetivos quanto, o que difere é o sucesso de um em relação ao outro? O fator surpresa. O poder territorial, ou seja, como que um exército subjuga outro, ele ganha o espaço ou ele ganha terreno desse outro exército e ali ou ele provoca a rendição do exército ou ele extermina os seus soldados, né? Isso nós vemos até lá no livro de Juízes, nós vemos muitas histórias assim, no Antigo Testamento de um modo geral, ali nos livros dos profetas maiores como Samuel, você vê muitos relatos de guerra nesse sentido, inclusive lá no Pentateuco também existem relatos de conflitos e você vê sempre essa mesma narrativa. Um exército subjuga outro exército, ganhando terreno e fazendo esse exército ou se render ou exterminando os seus soldados. Então, o que acontece falando escatologicamente? Por que é que não é o fim? Em Mateus 24, nós temos narrados os eventos que acontecerão antes do fim.
Mas o evento cerne está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, que diz que, pois que, quando disserem, olha só, quando disserem a paz e segurança, quem é esse disserem? Quem é o senhorio dessa ação? Quem vai dizer? Quando o povo, quando os habitantes da terra, quando todos os seres humanos olharem pelas suas janelas e verem campos verdes, né, como aqueles panfletos dos nossos irmãos do Testemunho de Jeová, que fazem aquelas pinturas maravilhosas, né? Todo mundo feliz, todo mundo sorridente, todo mundo ali naquela paz maravilhosa, num ambiente cheio de animais, que só falta os animais sorrirem também. Quando disserem que há paz e segurança, diz o verso, então lhes sobrevirá, lhes quem? Os senhores da ação, aqueles que disseram, virá sobre eles repentina destruição. Repentina, o que é repentina? De repente, né? O que vem sem aviso, o que vem de uma hora para outra, né? Por exemplo, você sai de manhã para trabalhar, tá aquele calor absurdo, você coloca ali uma roupa mais leve e vai para o seu trabalho. De repente, no meio do caminho, você está dentro do ônibus, desce do ônibus, começa uma chuva torrencial e você chega no trabalho molhado até debaixo da bola do olho, porque você não estava preparado para aquela chuva, você não levou guarda-chuva, você não levou uma roupa mais grossa ali para se proteger, você chegou todo escorraçado no seu trabalho, porque veio uma chuva repentina, do nada, e você foi pego de surpresa. Então o verso diz aqui, quando tiver paz e segurança, quando você achar que está tudo nos conforme, tudo chique, tudo equilibrado, é que vai vir a destruição. E continua o verso dizendo, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Você que já passou pelo evento da gravidez na sua família, seja você mulher que já teve filho, ou seja você homem que já teve filho ali vendo a situação da sua mulher, ou mesmo teve alguém próximo da sua casa em trabalho de parto, você sabe, o pré-parto ou o trabalho de parto em si, antes de entrar na partolândia, né, as mulheres aí sabem do que eu estou dizendo, vem aquelas dores do nada, né, o organismo não fala para a mulher assim lá no ouvidinho dela, ó, daqui 5 minutos vai doer o pé da barriga, porque a criança está começando a se mexer e o seu organismo está se preparando para colocar ela para fora em segurança. Não, é do nada. Tá tudo bem, daqui a pouco, ai, aquela dor absurda. E é isso que 1 Tessalonicenses 5,3 está dizendo, não está de forma nenhuma conflitando com Mateus 24. Pelo contrário, está complementando aquilo que Jesus já predisse. Haveriam muitas coisas que aconteceriam antes do fim. E antes do fim em específico, o que realmente vai preceder o fim é a paz e a segurança. Ou seja, essas guerras que nós estamos vendo hoje nos IDs de 2022 já não são novas, elas já acontecem há muitos anos. Pesquise aí a história dos conflitos na Palestina, há quanto tempo isso está acontecendo. Pesquise aí as guerras que acontecem lá na própria Europa, né? As colonizações, as disputas por território, por riquezas, aqui no Brasil mesmo. Quantas guerras já não tivemos aqui na Sul-América, né? Nas grandes disputas por terreno, o Brasil já conflitou com o Paraguai, já muitas coisas aconteceram aqui e eram eventos que os contemporâneos achavam que podia ser o fim, mas ainda não é o fim. O bagulho vai ficar ruim mesmo quando tiver paz e segurança, porque essa é a grande jogada de Satanás e do anticristo. É fazer você acreditar que ele é feio, que ele tem uma aparência extravagante, que ele tem uma aparência que ele fede a enxofre, que ele vai chegar destruindo tudo. Não, 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 não. Porque se você souber identificá-lo pela aparência, ou se você souber identificar ele por suas atitudes, vai ser muito fácil você entender que pode ser enganado por ele. Então, o grande lance é o sapatinho de veludo. O grande lance é a destruição vir quando você menos espera. E o momento que se menos espera a destruição é o momento em que se clama e se diz, havemos paz, havemos segurança. Volto a dizer, a triste realidade vivida pelos nossos irmãos ucranianos, elas não podem ser relativizadas, o sofrimento é real, as pessoas infelizmente estão perdendo suas vidas, as pessoas infelizmente estão perdendo suas famílias, os seus bens, o mundo está de cabeça para baixo lá naquela parte da Europa, infelizmente. Mas, entretanto, todavia, porém, no que tange à escatologia, ainda não é o fim. Você tem que se preocupar. Quando vier algum líder e disser, vou resolver essa parada toda, resolve tudo, deixa todo mundo feliz, todo mundo em paz, todo mundo como na capa, né, daqueles jornais evangelísticos.
que tá todo mundo sorridente, tá todo mundo feliz, tá todo mundo em meio a animaizinhos. Ali é que a batata tá realmente pronta para assar. Fazendo um exercício em forma de parábola, o que é mais perigoso? Você avistar um inimigo a 200 metros com um fuzil na mão, ou você ser surpreendido por um trombadinha com uma lâmina de 5 centímetros no seu pescoço, do nada? Se você vê alguém de longe com que seja uma possível ameaça, você consegue correr, você consegue planejar uma defesa, você consegue fazer alguma coisa. Mas quando você é pego de surpresa, por menor que seja a arma, você não tem ação alguma. E esse é o grande lance. Quando, volto a citar, 1 Tessalonicenses 5,3, quando disserem a paz e segurança, sobrevirá repentina destruição, e aquelas que está com dor do parto, está grávida, de modo nenhum escaparão. A batata vai assar de fato. Então, assim, atenha-se ao que Jesus disse, ao que Jesus ensinou. Em principal nos evangelhos, como citei, ali em Mateus 24 a seguir, você vai ter toda a descrição, né, que Jesus faz dos eventos finais. Mas, fazendo um adendo a todo esse discurso, nós vemos que nas cartas paulinas, em principal, nós temos detalhes muito interessantes. Esse que citei aqui em 1 Tessalonicenses é um dos detalhes importantes. Então, não entra nessa de Hollywood, de que vai acontecer uma coisa, nossa, vai ser grande destruição, e aí Jesus vai vir do nada no meio da fumaça. Não, 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 não. É quando você tiver com a calça curta, é quando você tiver dormindo ou vacilando, né? Ou quando você não estiver apercebido. Lembra da parábola das 5 virgens nécias e das 5 virgens espertas, né? Das 5 virgens que estavam atentas? Você percebe que dessas 10 virgens, 5 estavam dormindo, ou seja, estavam em paz, relaxadona, de boaça, e esqueceram de deixar azeite na sua lâmpada, né, na sua lamparina. Já as outras 5 estavam vigilantes o tempo todo, sabendo que a qualquer momento o noivo podia chegar. Então, independente da paz das primeiras 5, as outras 5 mantiveram-se alertas, independente do tempo e do momento. E foi aí que aconteceu o retorno do seu noivo, e elas foram para ele e ele as levou para si, né? Então, fazendo uma alusão à igreja, a igreja ela não tem que estar se preocupando com os jornais, com os eventos dos jornais, ela tem que estar se preocupando em realmente manter a vigilância, porque é quando acharem que está tudo certo, é que realmente o negócio vai ficar ruim. Mas é claro que eu não quero ser simplista aqui para você. Vou reiterar, digo mais uma vez, assim como os discípulos perguntavam para Jesus, Jesus, o que nós vamos fazer? Quando que isso vai acontecer? Eles tinham interesse, eles interrogavam Jesus a respeito dos detalhes. Eu peço encarecidamente que você também tenha esse interesse. Questione as Escrituras, questione a Jesus nas suas orações, questione você mesmo. Tenha discernimento de espírito e esteja sempre filosofando, ou seja, seja sempre amigo da sabedoria. O que é filosofar? É pensar a respeito, né? É colocar algo em pauta e aquilo ali realmente propor um exercício na sua cabeça e você filosofar sobre aquilo, né? Mateus 24, como citei, é um texto riquíssimo, 24 a seguir, né? Mas também as cartas paulinas dão detalhes muito interessantes. Para resumir, não, ainda não é o fim com esse conflito entre Rússia e Ucrânia. O problema vai ser quando vier a paz. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que ouviu esse podcast até esse momento. Fique à vontade para explorar mais conteúdos do canal e também se inscrever aqui se você ainda não for inscrito. E por que não seguir ou de tal maneira lá no Instagram e nas demais redes sociais. Todos os links aqui na descrição. Um grande abraço, Deus abençoe e continue orando pelos nossos irmãos da Ucrânia. Continue orando também pelo Brasil, porque muitas guerras, muitos conflitos terríveis acontecem diariamente nas nossas terras, mas infelizmente a mídia podre e parcial resolvem não te noticiar isso, mas muitas pessoas morrem em conflitos bélicos dentro do nosso quintal, todos os dias. Fiquem na paz, até o próximo vídeo, valeu!